Daqui a pouco, se passar esse texto desgraçado, miserável, nefasto, que não pode passar em nome de uma sociedade que precisa sobreviver. Taxação do agro. 25% da balança comercial desse país é o animal que carrega o país nas costas. O setor de serviço, acima de 40%. Todos os impostos, lá é chamado de Conselho Bolivariano. Aqui será o Conselho Lulariano. Porque até o IPTU vai vir para esse bolo, para dentro desse tonel. E aí, prefeito, aí, senhores senadores, os senhores que vão para a reeleição, preste atenção quem está em casa. Preste atenção. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu quero inicialmente prestar uma homenagem a 3 personagens que estão nesse plenário, fundamentais para chegarmos até aqui à aprovação dessa reforma tributária. O senhor Bernardo Api, hoje, com muito orgulho para o nosso governo, integrante do Ministério da Fazenda e que acompanhou todo esse debate desde a origem do debate sobre a reforma tributária, desde o início, desde a inauguração, inclusive o principal responsável por umas das propostas de emendas constitucionais que aqui são apensadas, a proposta de emenda constitucional 45, que aqui foi apensada a proposta de emenda constitucional 110, e os 2 relatores, o deputado Aguinaldo Ribeiro, da Câmara dos Deputados, o senador Eduardo Braga. Esta reforma e essa data de hoje, senhor presidente, é histórica para os brasileiros. É a primeira reforma do sistema tributário brasileiro que fazemos sob a égide do regime democrático. Nós tivemos ao longo do tempo, senhor presidente, 2 sistemas tributários. Um que tem o seu nascedouro durante o Estado Novo de Getúlio, em 1937. O segundo, em 1975, no ápice da ditadura. Agora, nós chegamos a uma reforma do sistema tributário feito sob a égide da democracia, com a participação de deputados e senadores e com a participação da sociedade. Uma reforma do sistema tributário que era esperada, pelo menos desde 1985. Eu rogo a lembrança de Ulisses Guimarães, que em 1985, na oportunidade ainda da eleição de Tancredo no colégio eleitoral, dizia que a reforma mais importante que tinha que ter no país era a reforma do sistema tributário. 1985, senador Renan, até agora, já se passaram mais de 38 anos e a reforma não foi feita. Chega a ser engraçado, próceres do governo passado, inclusive o próprio ex-presidente da República, se envolver na campanha contra essa reforma, porque eles queriam ter aprovado no governo deles. Não tiveram a competência necessária para fazê-la naquele tempo, porque esta reforma é nada mais, nada menos do que a junção de 2 propostas que eles defendiam, senador Renan, senador Jader, há menos de 6 meses. Há menos de 6 meses eles defendiam a mesma PEC 110 e a mesma PEC 45 que hoje estamos votando. Por isso que a data de hoje é histórica e é nesse tempo que a reforma tributária está sendo realizada. Está sendo realizada nesse tempo para mudar o sistema tributário brasileiro. Eu acho no mínimo hilário se defender aqui a manutenção do sistema que está. Eles querem a manutenção do 7º pior sistema tributário do mundo. Isso dito pelo FMI, isso dito pelo Banco Mundial. É esse sistema que querem manter? Um sistema complexo, que desde a Constituição de 1988 foram editadas, meu caríssimo presidente Everton, mais de 460 mil normas tributárias. É esse sistema de 460 mil normas tributárias, de 37 normas tributárias por dia útil, que eles querem manter. Um sistema que privilegia o que existe de pior em qualquer sistema tributário, que é a cumulatividade, a incidência de imposto sobre imposto. Na verdade, votar contra esse sistema tributário é ser partidário da vocação pelos impostos.
Um sistema que gera insegurança jurídica. É um sistema que até hoje foi responsável por 26,8 milhões de processos de execução fiscal que estão pendentes de apreciação do Poder Judiciário. E cada um desse processo leva em média 7 anos para ser aprovado. Ou seja, é um sistema que leva para todas as empresas e para os consumidores total insegurança. Um sistema arcaico que tem uma sequência de tributos um sobre o outro que só existe no Brasil. Aliás, existe no Brasil, se eu não me engano, na Tunísia, no Congo. Manter esse sistema é a estes países, com todo respeito a eles, que querem equiparar o nosso país. Um sistema que tem gerado desigualdades sociais e regionais, porque é um sistema em que o consumo dos mais pobres é mais tributado do que o consumo dos ricos. A esta reforma, com todas as divergências que possam ter, por mais diferenças ou exceções que tenham colocado, mas essa reforma como está, segundo estudos, poderá gerar pelo menos um crescimento da nossa economia de 12% a 20% em 15 anos. Projeta-se que essa reforma e projeções científicas pode gerar 7 a 12 milhões de empregos. É uma reforma que muda a lógica da tributação no destino, que privilegia a tributação no destino, fortalecendo, sobretudo, o consumo. É esta reforma que nós defendemos que seja aprovada. Mas vamos ser mais claros e diretos, senador Everton, por que defendemos essa reforma? Porque hoje, com a votação hoje da reforma, serão esses tributos que vão deixar de existir. IPI, em média 15% é cobrada dos brasileiros. Deixará de existir ao votarmos essa reforma. Com processo de transição, é claro, mas com o horizonte para deixar de existir. IPS, 7,6% é o que se propõe a deixar de existir com a votação desse... PIS, 7,6%. É esse tributo que também deixará de existir. COFINS, em média 9,2% de alíquota. É esse tributo que deixará de existir. ICMS dos estados, em média 17% de alíquota. É também esse tributo que deixará de existir. ISS, Imposto sobre Serviço, em média 5% de tributos. É este tributo que deixará de existir. Hoje, senhoras senadoras, senhores senadores, todos que estamos assistindo, o atual sistema tributário brasileiro gera uma carga de 34,4% de carga tributária para cada um de vocês que nos assistem. Isso será substituído por um tributo único que tem em todos os países da Organização de Comércio, que tem em todos os países da OCDE. Nós deixaremos de ser o sétimo pior sistema tributário do mundo para ser inserido no rol dos sistemas tributários mais modernos. De uma taxa de tributação hoje com peso de 34%, nós, com a instituição do IVA, passaremos a ter uma tributação de 22% a 27,5%. É isso que nós estamos votando, a redução dos tributos. Votar contra isso é ser a favor de imposto sobre os mais pobres, sobretudo porque tem um primeiro que é privilegiado por essa reforma. São os mais pobres, são aqueles, senador Renan, senador Fernando, que consomem a cesta básica. São aqueles que consomem a cesta básica que pelo relatório de Aguinaldo Ribeiro, que pelo relatório de Eduardo Braga aqui, terá sua alíquota reduzida. A cesta básica, quando nós aprovarmos essa reforma no dia de hoje, quem votará sim a essa reforma no dia de hoje, está votando sim que a alíquota do feijão da cesta básica seja reduzido a 0%, que a alíquota do feijão seja reduzido a 0%. Quem votar a favor dessa reforma hoje, estará votando a favor de que o arroz, para cada um dos brasileiros, a alíquota do arroz na cesta básica seja reduzido igualmente a 0%. Quem votar a favor dessa reforma hoje, estará votando a favor que a alíquota do café da cesta básica do brasileiro seja reduzida a 0%.
Quem votar a favor dessa reforma hoje, votará a favor de que a alíquota do açúcar para os brasileiros seja reduzido a 0%. Que a alíquota do sal seja reduzida a 0%. De ovos seja reduzido a 0%. De produtos que constam na cesta básica do brasileiro. Do leite, que a alíquota do macarrão seja também reduzida. E também que a alíquota da carne que está na cesta básica seja reduzida a 0%. Porque são esses os produtos da cesta básica. Agora, eu também entendo, senador Everton, porque a oposição hoje não quer que a alíquota da carne da cesta básica seja reduzida a 0%. Eles estão incomodados que o brasileiro, depois do governo do presidente Lula, voltou a comer picanha. Ficam incomodados com isso. Porque o que eles querem é a manutenção do tempo da fila do osso que existia no passado. Mas nós vamos aprovar essa reforma tributária para a redução da alíquota da carne e dos outros produtos que consta a cesta básica. Entre alguns produtos, já concluindo, senhor presidente, entre alguns produtos, as alíquotas do absorvente íntimo passarão a ter alíquota reduzida. Eu entendo aqueles que não querem votar favoravelmente. Eles queriam proibir um projeto da deputada Tabata sobre a distribuição gratuita de absorventes nas escolas e em outras unidades. Eu entendo eles serem contra, até porque eu entendo porque as mulheres na última eleição votaram contra eles. Porque eles são a favor disso, do retorno à fila do osso, de contra direitos básicos para as mulheres. É lógico que tem diferença, que tem divergências e tem limitações à reforma. Afinal, pode não ser a reforma perfeita, ela mesma admite quando diz que cada exceção pode ser modificada. Já concluindo, senador Everton, pode até não ser a reforma perfeita. Ela mesma admite, o relator incluiu, a cada 5 anos, cada uma das exceções pode ser revistas. Não é a reforma perfeita, mas é luz, mesmo que seja de lamparina, na noite do desespero tributário, na condição em que nós estávamos de ser o 7º sistema tributário do Brasil. Hoje esse Senado fará história, modificará o sistema tributário brasileiro, fará a reforma mais importante que o Brasil esperava desde 1988 da Constituição. Não é uma reforma de 35, de 40 anos, é uma reforma de pelo menos 60 anos que o Brasil esperava. Hoje faremos história, votaremos a favor do Brasil. É uma reforma que todos os governos defenderam. Por isso, não é uma reforma que pertence ao governo do presidente Lula, é uma reforma que pertence ao Brasil.